da palavra do Senhor Jesus Cristo. O texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 17, e os versículos do 26 ao 32. Lucas 17, do 26 ao 32, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você que está na sua casa, você pode abrir qualquer exemplar da Bíblia católica, da Bíblia protestante, da Bíblia, qualquer versão, você pode encontrar essa passagem, que está escrito: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu com enxofre, consumindo a todos. Desta mesma forma, será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios dentro de sua casa, não desça para buscá-los. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repetindo o versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós analisamos os evangelhos, o evangelho de Mateus, escrito por Mateus, o evangelho de Marcos, de João Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, nós analisamos o evangelho de Lucas e o de João, nós podemos observar que o evangelho mais rico em detalhes é o evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Por causa da sua cultura, por ele ser grego, ele se atinha muito aos detalhes, às minúcias das conversas. É no evangelho de Lucas que aparecem algumas passagens únicas da maneira como eles estão explicitadas nos evangelhos. E essa é uma delas. Só aparece desse formato, nessa conjuntura, aqui no evangelho de Lucas. Outras passagens curiosas, como a da ovelha perdida, a da dracma perdida, do filho pródigo, também só aparecem daquele formato, naquela conjuntura, naquela organização, apenas no evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas, que na verdade tem uma continuação. A continuação do evangelho de Lucas é o livro de Atos dos Apóstolos, que é tido como uma segunda referência do mesmo evangelho. É um tomo só, todavia ele é escrito em duas oportunidades para a mesma pessoa, chamada Teófilo, que significa amigo de Deus. Quando nós observamos a passagem que nós lemos, eu quero trazer um tema sobre essa pregação nessa manhã. O tema é caminhando para o céu. Caminhando para o céu. Eu estava falando na igreja ontem, no culto evangelístico, que nós podemos fazer de tudo nessa terra, nós podemos profetizar, nós podemos agir, nós podemos trabalhar, nós podemos ter filhos, prosperar, mas nós nunca podemos esquecer do motivo pelo qual Jesus nos resgatou. Jesus nos resgatou para que nós fôssemos morar no céu com Ele. Os fariseus, sabendo
que Jesus pregava a respeito do reino de Deus. Os fariseus agora indagam Jesus a respeito de quando seria a vinda do reino de Deus. E o texto, lá no capítulo 17, no versículo 20, vai nos mostrar que Jesus começa dizendo que o reino de Deus não será dessa forma. Olha, o reino está ali, o reino está ali. E Jesus começa a exemplificar como seria a sua vinda. Jesus começa agora a dar exemplo de fatos que aconteceu no Antigo Testamento. E ele começa a dizer, ele começa a narrar, ele começa a afirmar que quando ele voltasse, aconteceria alguns eventos. E dentre esses eventos, um dos mais conhecidos seria a surpresa. Seria a forma repentina como aquilo aconteceu. Todavia, mesmo sendo de forma repentina, Jesus, o Senhor, não deixaria de dar avisos, alertas, para que o povo pudesse escapar de tão terrível destruição. E tendo em vista que Jesus pregava para os judeus, ele vai dar exemplos que o povo daquela época conhecia. E ele, no versículo 26, ele vai dizer: assim como aconteceu nos dias de Noé, eles casavam, levavam uma vida comum esperando um futuro. Eles casavam, eles comiam, eles bebiam, eles levavam a vida dentro de uma normalidade. Até que Noé entrou dentro da arca. E de repente sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Não escapou ninguém, senão aqueles que estavam dentro da arca, que tipifica a segurança de Deus, que tipifica a esperança de Deus, que tipifica a vida em que Deus estava preservando para posteriormente povoar a terra mais uma vez. E ele começa a falar, depois que ele afirma que seria semelhante aos dias de Noé. Teria algumas coisas que aconteceu nos dias de Noé, que haveria essa semelhança. Em primeiro lugar, Deus deixou Noé para avisar. Em segundo lugar, Deus construiu algo seguro, um lugar seguro, para que aqueles que obedecessem, dessem crédito à palavra, pudessem escapar. E em terceiro lugar, aqueles que fossem obedientes, que entrassem na arca, escapariam por sua vida. E no versículo 28 ele diz: como também, fazendo um paralelo entre Noé e os dias de Ló, ele diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Eles também comiam, eles bebiam, eles compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu com enxofre e consumiu a todos. Da mesma maneira, de modo semelhante, será quando o Filho do Homem se manifestar. E ele diz: naquele dia, quem estiver no telhado, não deixe seus utensílios, deixe tudo. E quem estiver no campo, não volte para trás. E ele faz uma afirmação, que eu quero trabalhar desses poucos minutos, 20, 30 minutos que nos restam. Eu quero trabalhar nessa afirmação em que Jesus fez a respeito de Ló. Jesus afirma, ele deixa uma advertência. Jesus, dentre tantas advertências, Jesus deixa essa no Evangelho de Lucas, nesse capítulo. Ele está falando para os fariseus, está falando para a multidão que está ali ouvir, e está falando para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Tenha lembrança, traga a memória a respeito do fato acontecido com aquela mulher. E quando nós vamos observar, irmãos, nós não sabemos o nome da mulher de Ló, nós não sabemos a sua descendência, nós não sabemos sequer a idade dessa mulher, dentre tantas mulheres que tem na Bíblia, porque o Senhor foi logo falar dessa. Poderíamos falar de mulheres proeminentes
da Bíblia Sagrada, mulheres que foram verdadeiros vultos, louvado seja o nome do Senhor. Poderíamos falar de Sara, poderíamos falar de Rebeca, de Raquel, poderíamos falar de Débora, poderíamos falar de Ruth, de Noemi, poderíamos falar de Quetura, poderíamos falar de Joquebede, poderíamos falar de tantas mulheres da Bíblia, mas não, o Senhor escolhe falar da mulher de Ló, uma mulher sem nome, uma mulher que morreu e teve seu anonimato sepultado juntamente com ela. Porém, o que Jesus tenta nos passar a respeito de seus feitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Para começar, quando Jesus ele está introduzindo essa palavra, ele deixa bem claro a respeito daquilo que é comum em uma vinda súbita. Ele fala de relâmpagos, ele usa trovão, ele usa tudo aquilo que a natureza está dispondo para que ele possa falar a respeito de uma vinda súbita, de uma vinda repentina. O Senhor usa a expressão, lembrai-vos da mulher de Ló, como nenhum outro lugar ele usou, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que Jesus nos adverte para que nós venhamos a lembrar da mulher de Ló? Quem foi Ló? Quem foi essa mulher? E por que essa advertência tão veemente, tão contundente do Senhor a respeito, para que nós venhamos nos lembrar dessa figura, dessa personagem bíblica que não deixou um bom exemplo, louvado seja o nome do Senhor. Pois senão, vejamos, em Gênesis, louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 19, louvado seja Deus, no capítulo 19, nós podemos observar que quando, nos capítulos anteriores, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, em uma teofania, ele aparece para Abraão. Ele aparece juntamente com 2 anjos, eram 3 seres, que chegam na casa de Abraão e faz uma promessa, dizendo que depois de um tempo, Abraão teria um filho em sua velhice. Nessa idade, Abraão tinha por volta de 99 anos. E Sara, sua esposa, 89 anos. Quando os anjos começam a conversar com Abraão, ele entende, ele percebe que um daqueles seres é o Deus em que ele servia. Era a pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor faz a promessa, os anjos estão presentes. E naquele interim, os anjos se levantam depois de terem comido, depois de haver feito a promessa, que ele teria um filho e se chamaria Isaque. O Senhor desaparece, e 2 deles vão em direção à cidade chamada Sodoma e sua vizinha chamada Gomorra. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos dar um vislumbre, em que Abraão ele intercede. Abraão intercede pelos moradores daquela cidade, tendo no seu coração, com certeza, o seu sobrinho Ló que habitava. E ele começa perguntando se porventura, se tiver 50 pessoas, se o Senhor iria distribuir o justo com o injusto. E por fim, Deus diz que não destruiria o justo juntamente com o injusto. Por amor a Abraão, Deus manda os anjos irem até aquela cidade. E quando chegam naquela cidade, os anjos encontram a Ló. Ló, filho de Arã, irmão de Abraão. Abraão tinha um amor como um pai tem pelo filho, por esse homem chamado Ló. Todavia, por causa da ganância, por causa de bens materiais, uma certa vez, quando os pastores de Abraão contendiam com os pastores de Ló, por Deus haver abençoado de sobremaneira a ambos, o texto vai dizer que os pastores contenderam. E quando eles contenderam, chegou um ponto de haver uma ruptura. E Abraão chama Ló e diz: olha, não haja discussão entre mim e ti. Se você for
para a direita, se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E está escrito no texto sagrado que Ló olhou para as campinas verdejantes e disse: eu quero ir pelaquele caminho, eu decido seguir aquele caminho, o caminho que os meus olhos estão indicando. Nem consideração ele teve pelo seu tio, porque se Deus estava abençoando a Ló, era por causa de Abraão. Ele não levou em consideração, ele partiu para duas cidades povoadas, essas em que nós falamos anteriormente, Sodoma e Gomorra, eram campinas verdejantes. Abraão foi para o outro lado. E quando Ló chega nessa cidade, nós entendemos pelo texto sagrado que em pouco tempo ele adquiriu uma posição notória. Ló adquiriu uma posição em que ele julgava pequenas causas naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ló tinha uma vida estável em Sodoma. Ló prosperava, ele era reconhecido. Porém, quando os anjos de Deus chegam na casa de Ló, louvado seja o nome do Senhor, o pecado daquela cidade era tanto, louvado seja Deus, o pecado era tamanho, que a Bíblia vai dizer que quando Ló coloca aqueles dois varões para dentro de sua casa, que quando Ló abriga aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai afirmar categoricamente que os homens daquela cidade, do jovem aos mais velhos, eles bateram na porta de Ló e disseram: Ló, quem são esses homens que estão contigo sobre o teu telhado, debaixo do teu telhado? Traz eles para fora, para que os conheçamos. Ló fica, se fosse na linguagem nordestina, fica aperreado, fica agoniado e oferece suas duas filhas e diz: olha, tenho aqui duas filhas virgens que não conheceram o varão, porque havia um costume naquela localidade, havia um código chamado Código de Nuzi, que era um código vigente daquela região, em que dizia que um hóspede não poderia ser afligido estando debaixo do seu teto, que ele perdesse tudo, que ele perdesse até parentes próximos, mas os hóspedes não poderiam sofrer dano. Havia um código chamado Código de Nuzi, que era o código vigente na cidade de Sodoma e Gomorra. Sendo assim, Ló oferece suas duas filhas, mas os homens daquela cidade disseram: nós vamos quebrar a sua casa, nós vamos arrombar a porta e vamos fazer mal a você, vamos fazer mal a esses homens. Enquanto eles intentam se aproximar da porta, aqueles dois varões, anjos do Senhor, eles saem e ferem aqueles homens de cegueira. Louvado seja Deus. Os anjos de Deus haviam vindo para pregar uma palavra para Ló, advertindo sobre a brevidade da destruição. E assim como hoje em dia Deus tem enviado seus anjos através da igreja, tem enviado os pastores, os pregadores, alertando que haverá muito em breve um grande acontecimento nesse mundo, haverá uma destruição, haverá uma calamidade. Para começar, Deus vai retirar, Deus vai tomar, Deus vai levar para ele um povo zeloso e de boas obras. Esse evento é chamado raptos. Esse evento é chamado o arrebatamento da igreja, ou aqueles que foram retirados com força brusca, com uma força em que o mundo não pode segurar. É por isso que no texto subsequente diz: estando dois, será deixado um e levado o outro. Estão dois trabalhando, estão dois dormindo, estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma em que Ló estava sendo advertido, da mesma forma em que Noé e aquela geração foi advertida, Jesus, através da sua palavra, ele está dizendo uma advertência para mim e para você: lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E quando ele chega naquela casa que os anjos cegam aqueles homens, aqueles seres angelicais agora numa angelofania, eles estavam como homens. Eles apressam a Ló e perguntam: Ló, tem mais alguém dentro da tua casa para que você possa receber livramento?
E o texto sagrado vai dizer, eu quero deixar uma palavra que nem todos da tua casa, a promessa é para todos da tua casa, a promessa para os teus, a promessa para os que estão debaixo do teu telhado, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mas se aqueles que estão debaixo do teu telhado não querem obedecer a palavra, não te preocupa, não foge do caminho, continua acreditando na palavra de Deus, continua obedecendo a Deus, porque grande será o livramento de Deus sobre a tua vida e sobre aqueles que acreditarem na palavra do Senhor, que estiverem dentro da tua casa, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando aqueles homens apressam, o texto sagrado vai dizer, e ao amanhecer, Gênesis 19:15, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegando pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Essa parte do texto me chama a atenção. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Eu vou repetir. Ele estava demorando para sair daquele ambiente hostil. Ló estava demorando para sair daquela zona de conforto em que ele achava que não seria destruído. E a Bíblia vai dizer que sendo-lhe o Senhor misericordioso, Deus retardou um pouco, podemos entender, aquilo que iria fazer. Louvado seja Deus, sendo-lhe o Senhor misericordioso, insistindo com Ló para que ele saísse daquela situação, daquela localidade. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiranos o puseram fora da cidade, saiu do meio em que seria destruído. E agora o Senhor, através daqueles anjos, lhe dá algumas direções. Eu vou repetir. Deus está dando direção para mim e para você. Deus nesses últimos dias tem dado um norte, tem dado um rumo, tem dado um caminho e tem dado ordem para que eu e você possamos cumprir. E vejamos algumas ordens que foram dadas a Ló, algumas ordens que foram dadas a Ló e que também servem para mim, serve para você, serve para a nossa família, serve para a nossa casa. Escute, no versículo 17, e acontecendo que, tirando-os para fora, ou seja, tem que sair daquele meio, eu tenho que sair de Sodoma e Gomorra, para eu receber livramento de Deus, eu tenho que sair, para eu não morrer, juntamente com a destruição que virá, eu tenho que sair de Sodoma e Gomorra, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, primeiro, escapa-te por tua vida, a primeira ordem. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Podemos orar pelos nossos, podemos lutar pelos nossos, jejuar, clamar, chorar, mas a salvação é algo individual. O pai não vai pagar pela salvação do filho, nem o filho pagar pela salvação do pai. A aceitação da ordem de Deus, ela é individual. Então, em primeiro lugar, os anjos disseram para ele, olha, escapa-te por tua vida, toma conta da tua vida, você vai sair, você já se afastou, agora toma cuidado da tua vida, escapa-te por tua vida. A segunda ordem, nós queremos trabalhar um pouco nela, louvado seja o nome do Senhor. A segunda ordem é, não olhe para trás, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que uma das coisas mais difíceis de nós fazermos quando saímos de um meio é nos esquecer. A coisa mais difícil que acontece é quando nós estamos em um determinado lugar, em uma determinada situação, e temos saudades das coisas que ficaram. O anjo do Senhor está dando uma ordem para Ló,
e para a sua família. Não olhe para trás. Não volta teu olhar para as coisas que ficaram lá no passado. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A terceira ordem: não pare em toda esta campina. E a quarta ordem: escapa-te para o monte. Vamos trabalhar um pouco na primeira. Louvado seja o nome do Senhor. As saudades, eu anotei aqui, saudade das coisas que Deus não quer que tenhamos mais. Olhar para trás é ter saudade daquilo que Deus já disse, que não é mais para nós, que não nos cabe mais, que não nos pertence mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não olhar para trás, não olhar para trás para pegar nada. Não olhar para trás por causa do dinheiro. Não olhar para trás por causa das amizades. Não olhar para trás por causa nem da família. Não olhar para trás por causa dos negócios, por causa do que ficou, por causa do que você perdeu. Se Deus te chamou para caminhar, se Deus te chamou para você continuar, não olhe para trás, porque a caminhada para o céu não permite que eu e você olhemos para trás. Se olharmos para trás, viraremos uma estátua de sal. Se olharmos para trás, nós poderemos perecer, como o povo de Israel pereceu no deserto, tiveram vontade de voltar para o Egito. Não olhe para trás, louvado seja o nome do Senhor, porque a chamada de Deus é lá da frente. Filipenses, no capítulo 3, ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo aqui, para frente. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo também escreve e ele diz: uma coisa eu sei, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. O passado ficou para trás, louvado seja o nome do Senhor. O passado está lá atrás, não olha para o que ficou, louvado seja Deus. Continua olhando para frente, que a chamada de Deus na tua vida e para abençoar a tua casa, louvado seja o nome do Senhor, é você estar olhando para frente, obedecendo a ordem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A segunda coisa, que é a terceira ordem, ele diz: não pare em toda essa campina. Depois que nós saímos, quem sabe você que está me ouvindo, você está afastado do Evangelho, é dia de voltar, é momento de voltar, louvado seja Deus. Quem sabe você não é crente ainda, Deus está enviando anjos para tocar no teu coração através do Espírito Santo. O anjo aqui sou eu que estou falando para você, mas o Espírito Santo já está tocando no teu coração, louvado seja Deus, dizendo através da palavra, que quem tem poder de operar é a palavra, louvado seja Deus, dizendo através da palavra: Sodoma e Gomorra não te pertence, Sodoma e Gomorra não serve para você, você é filho de justo, você é justo, louvado seja Deus, você sabe o que é certo e o que é errado, você conhece o Deus de Abraão. Deus está pegando pela tua mão e dizendo: escapa-te por tua vida, louvado seja Deus, não olhe para trás e não pare em toda essa campina. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Você que está em casa pode tomar uma decisão na manhã desse dia, em aceitar ao Senhor como seu único e legítimo Salvador. Louvado seja Deus. E para nós que já estamos na caminhada, o Senhor dá uma ordem: não pare. Eu quero dizer, irmão, quero afirmar pela Bíblia, que não parar não é um pedido, é uma ordem. Um pedido é quando você pode fazer se você quiser, mas uma ordem, ou você cumpre, ou sofrerá consequências, sofrerá detrimento, danos, e às vezes danos irreparáveis, porque não cumpriu aquela ordem. Você não pode parar. A ordem é: você não pode parar. Você não pode parar, irmãos, por causa das pedras que estão no caminho. Você não pode parar. Você não pode parar por causa das serpentes que vão aparecer. Você também não pode parar. Você não pode parar por causa das calúnias, das enfermidades. Você não pode parar. Você não pode parar porque você está dizendo que está cansado. Não, porque a Bíblia diz
lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você não pode parar. Deus está te dando força, Deus está te dando ânimo, Deus está restaurando aquilo que você acha que perdeu para você continuar. Você não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, você não pode parar mesmo que você esteja sem vontade. Eu estou sem vontade, tá bom, mas não pode parar porque a ordem é para continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, são as calúnias. Não tem problema nenhum. Você não está servindo a mim, você não serve a teu irmão, você não serve a homem nenhum nessa terra. Você serve a Deus obedecendo aos homens que Deus levantou aqui na terra como seus pastores, seus dirigentes de congregação, os seus líderes espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode parar porque o vento está ao contrário. Você não pode parar. Você não pode parar porque você está no vale. Eu preguei aqui um outro dia sobre o vale dos ossos secos. E no vale, naquele vale, quando Deus coloca o profeta, Deus colocou o profeta lá, esse aqui é o 37, ele diz, dá uma volta no vale. Ele diz, e eu dei uma volta e passeou comigo ao redor do vale. Andou o vale todinho. Mesmo no vale, você não pode parar. É no vale que Deus vai te dar visão. É no vale que Deus vai te dar foco. É no vale que Deus vai te mostrar coisas que você antes não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Também você não pode parar no meio do fogo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando jogaram os 3 jovens lá em Daniel 6, jogaram os 3 jovens na fornalha de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles passeavam no meio do fogo. Pastor, eu não posso continuar porque eu estou no fogo. A ordem do Senhor é não parar, mesmo em que estejam queimando você, mesmo em que estejam, louvado seja o nome do Senhor, tentando te matar no fogo, porque a palavra do Senhor diz que se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Louvado seja o nome de Jesus. Você não pode parar se estiver nas lágrimas, na fraqueza. Você não pode parar sob nenhuma circunstância, porque Deus está dizendo, eu vou trazer destruição, e eu estou dizendo para você não parar, porque o meu objetivo é te salvar. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E em último lugar, quando ele diz que nós não podemos parar, a mulher de Ló, ela não entendeu o não olhar para trás. A mulher de Ló não entendeu quando ele dizia que não olhe para trás. A mulher de Ló não entendeu quando o Senhor dizia através dos anjos que não podia olhar para trás. Em um momento de fraqueza, podemos entender que aquela mulher, ela mesmo tendo anjos segurando em sua mão, anjo segurar na mão não traz obediência. Deus falar, Deus revelar, não traz obediência. Porque Deus falou, Deus fez milagre, cegou aqueles homens, Deus fez maravilhas. Deus foi misericordioso com Ló e com a sua família, porque o que acontecia com Ló era extensivo à sua esposa e filhas. Tendo a mão segurada por anjos, e mesmo assim a mulher de Ló decidiu em seu coração desobedecer. A decisão, a escolha, sempre vai ser minha e sempre vai ser sua. O que você escolhe na manhã desse dia? Ficar na destruição? O que você escolhe na manhã desse dia? Sofrer a pena do fogo que vai descer, fogo destruidor, para exterminar os que habitam sobre a terra? Ou ir para um lugar determinado por Deus, lugar de livramento? Está debaixo de uma promessa. Também não garante, porque a promessa era que Ló escaparia. Escapa-te por tua vida. Você tem uma chance. Você tem uma oportunidade. Nessa manhã o Espírito está tocando no teu coração. Volta para o Senhor nessa manhã. Aceita Ele nessa manhã. Louvado seja Deus. Ele quer livrar a tua vida, quer livrar a tua alma,
quer fazer você caminhar, quer fazer você prosperar, quer fazer você marchar, quer fazer você andar e quer fazer você prosseguir em direção à Canaã celestial. Caminhando para o céu, encontramos muita dificuldade, mas o Senhor está conosco em toda a caminhada, louvado seja Deus. O texto diz, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor nos livra de todas, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E por último, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por último, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por último, louvado seja Deus. Eu quero trazer algumas observações importantes. Nessa caminhada rumo ao céu, tema da nossa mensagem, caminhando para o céu. Jesus deixou a advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. É que mesmo caminhando rumo à libertação, caminhando rumo ao lugar determinado por Deus, se nós olharmos para trás, se nós olharmos para o que passou, se tivermos desejo de voltar à velha vida, nós poderemos perder aquilo em que fomos destinados a ser pelo Senhor. Nós poderemos perder o céu de glória. Nós poderemos perder. Infelizmente, o texto vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal que está lá até os dias de hoje. É interessante nós refletirmos que nós não podemos olhar para trás. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Aqueles que eles falaram lá no versículo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Mas eu posso conjecturar testemunho no céu, testemunho na terra e testemunho no inferno. Deixemos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira, adendo meu, carreira cristã que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo que ele estava proposto, desprezou a afronta, suportando a cruz, ele conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, e ele nos deixou exemplo que eu e você também poderemos conseguir. Não olhe para trás, não pare nessa jornada, louvado seja o nome do Senhor. E o final é escapar para o monte, louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós chegaremos da Canaã celestial, no monte de Deus, e entraremos na cidade santa pelas portas. Naquele grande dia, o Senhor nos receberá a mim e a você, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Deus está de braços abertos, dando livramento na tua casa, para a tua vida, para a tua família. Então nessa manhã, louvado seja Deus, entrega a tua vida a Cristo. Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, vai dar livramento e vai te livrar do terror, da destruição, da desgraça que irá assolar esse mundo após o arrebatamento da igreja. Presbítero Bené, quando vai ser o arrebatamento? Eu não sei, a Bíblia não sabe, nenhum homem sabe, mas tudo já está preparado. Na época de Cristo, a casa já estava preparada. Ele diz: porque eu vou preparar lugar. Ele não ia fazer o lugar, ele só ia preparar a casa. Na casa de meu pai, lá na região, há muitas moradas. Há do verbo haver, do verbo existir de João 14. Ele só foi preparar o lugar, ele só foi mobiliar.
Ele só foi organizar o lugar. E eu tenho certeza que o lugar já está organizado, já está esperando a noiva do Cordeiro, e que eu faço parte. Você, quem sabe, faz parte. E se você não faz parte ainda, há um alerta de Jesus para a nossa vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você que já é crente, louvado seja Deus. Você pode ter a posição que for na igreja. Você pode ser do maior ao menor na igreja. Diante do Senhor, para a salvação, a regra é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló, quer dizer, você não pode parar, você não pode olhar para trás, você não pode desistir. O Senhor está de braços abertos, enviando anjos para te dar livramento daquilo que irá acontecer. Toma uma decisão nessa manhã, aceita Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador, e você vai ver a bênção que será na tua vida e na tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus a esta rica e preciosa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Estácio, moderador desse trabalho.